gente está para iniciar algo, e aqui eu vou exemplificar a transição de gênero, a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha sobre aceitação. Vou usar como exemplo principal a aceitação dos pais, a aceitação da família, esse tipo de coisa, né? Então isso é algo que muitas vezes trava a gente e faz com que ou a gente deixe a transição para lá, ou a gente deixe o projeto, o trabalho, qualquer coisa, gente, que seja de novo que a gente queira iniciar, qualquer coisa que fuja de certos padrões, sabe? A gente meio que trava e isso pode chegar a atrasar realmente a nossa vida, né? E pode realmente também atrasar um pouco a nossa felicidade e tudo mais. E eu não acho isso justo. Só que às vezes a gente não consegue entender a diferença de aceitação e apoio. Eu acho que é nesse ponto que a gente se perde. Gente, esse ano 2023, tá? Eu completei 12 anos de terapia hormonal. Então, como eu tô muito reflexiva, que também é o mês do meu aniversário, então eu passei a pensar por essa parte, né, gente? Hoje mais madura, paro para pensar em certos pontos que eu vivi lá atrás e eu tô analisando e eu acho que eu poderia ajudar vocês. E, gente, se eu pudesse falar isso pro meu eu lá de 12 anos atrás, lá do início, eu acho que eu teria assim um entendimento totalmente diferente de algumas coisas e talvez a minha vida estaria diferente. Não vou dizer que estaria melhor nem estaria pior, porque eu não penso muito nisso. Mas com certeza estaria diferente, né? E, gente, tipo assim, eu acho que na nossa cabecinha a gente confunde muito a questão da aceitação e do apoio. Eu vou me usar como exemplo para enfatizar isso para vocês. Gente, quando eu converso sobre o início da minha transição e tal, com pessoas, enfim, eu sempre digo assim que a minha família foi maravilhosa, que a minha mãe foi maravilhosa, que a minha mãe sempre me aceitou e tudo mais, enfim. Só que aí, gente, tem algumas partes da minha vida que meio que isso entraria em contradição. E eu entendo super. Porque as pessoas acham, a gente acha, tem a mania de achar que a aceitação, ela tem a ver com apoio. E isso não é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu decidi por começar a minha transição de gênero, que como eu digo pra vocês, na minha opinião é uma decisão, eu tomei essa decisão, entendeu? É uma responsabilidade minha. Então, quando eu tomei essa decisão de começar a minha transição de gênero, eu assumi isso, né, dentro da minha casa e tudo mais, e eu falei que eu ia dar o pontapé inicial e eu ia começar aquilo. Então, tipo assim, a minha mãe aceitou? Aceitou. Por quê? Porque ela não fez nada contra. Entendeu? Então, tipo assim, ela não moveu nada contra. Mas, por outro lado, ela também não moveu nada a favor. Então, basicamente, o que aconteceu foi assim. Se você quiser seguir por esse caminho, fazer sua transição de gênero, você faça. Mas você está por sua conta e risco. Da minha mão, você não vai ter nada. E assim foi feito e assim eu segui. Então, quando eu comecei a minha transição de gênero, gente, eu que lutava pelas minhas coisas. Então, se eu quisesse usar um creme para hidratar o meu cabelo, eu tinha que comprar. Gente, tudo foi sobre a minha conta e risco. Então, realmente, gente, eu comecei com 2 blusas e 2 saias, uma sandália que eu dei a Elsa, na minha irmã na época, uma melicinha branca. De acessório, um relógio que a minha irmã ganhou e não gostou, ficou por lá jogado e eu usei aquele relógio. E maquiagem, porque na época a minha avó vendia Avon e eu comprava na revistinha de revendedora, assim, no truque. E era isso, entendeu? E eu passei, assim, tipo, bons meses só com isso. Porque o dinheiro que eu tinha, eu investia na minha terapia hormonal.
entendeu? Então, tipo assim, eu fui aquela pessoa que, ai, eu fui aceita? Fui aceita, gente, só que eu fui assistida, entendeu? Às vezes a gente confunde assim, ai, a minha mãe me aceitou porque a minha mãe investiu, entendeu? Não, a minha família nunca investiu em mim, porque investir em mim seria se eles me pagassem escolaridade, cursos profissionalizantes, entendeu? Se eles dessem conta da minha vida escolar, que isso não aconteceu, se eles me introduzissem socialmente, até entre eles mesmo, entendeu? Já que, tipo assim, a família do meu pai é gigante aqui, né? Na cidade que eu morava e tudo mais. E isso, gente, não aconteceu. Então eu sempre vivi sobre a minha conta em risco. Mas eu também não tive, assim, eu não posso dizer que eu tive portas fechadas. Vocês estão entendendo? Eu nunca fui expulsa de casa, sabe? Eu nunca fui malquista, mas também eu nunca fui ajudada, entendeu? Então eu tive que fazer o meu próprio corre. Então a única coisa que eu impus foi assim: já que eu não vou ter ajuda de ninguém, então o que eu fizer para ganhar o meu dinheiro, ninguém vai se meter. E foi aí que, beleza. Gente, aquilo que é acordado não sai caro. E assim eu fui vivendo a minha vida, e assim eu fui vivendo a minha carreira como trans. E assim eu fui vivendo, entendeu? Eu nunca não tive problemas com a minha família, não tenho ressentimento com meus pais, nem com ninguém da minha família, mas eu sempre tive isso claro na minha cabeça, que eu sempre estive por minha conta e risco. Entendeu? Outra coisa também, gente, que eu me deparei, outro sentimento que eu me deparei de tanto conversar com vocês e tudo mais, é que eu vejo que muitas meninas não querem ser trans, querem ser filhas. E são duas coisas também diferentes, que também tem a ver com aceitação e apoio. Então, tipo assim, as meninas que estão surgindo agora, nessa nova geração, elas querem ser filhas das mães delas, entendeu? Então, tipo assim, elas querem o quarto rosa, elas querem o caderno da Barbie, entendeu? Elas querem o salto, elas querem ganhar as coisas, elas querem conviver em família, natais, ano novo, e enfim. É errado querer isso? Não, gente, não é errado. Mas também, nem sempre você vai ter isso. Entendeu? Então, outra coisa também que é muito claro na minha cabeça é que quando eu me tornei trans, eu deixei de ser filha, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca briguei com a minha mãe, nunca deixei de falar com a minha mãe, nem com meu pai, nem nada. Gente, nunca aconteceu nada entre mim e a minha família. Nunca aconteceu nada, a gente sempre foi muito tranquilo, juro pra vocês. Mas eu tenho na minha cabeça que eu não sou filha, entendeu? Porque, tipo assim, gente, quando a gente é filha, é diferente, entendeu? Eles montam o quarto, eles dão o notebook, eles dão a roupinha, né, das festas de fim de ano, você tá ali na ceia e tudo mais. Eu tenho amigas que são assim, graças a Deus, entendeu? Eu tenho amigas que vivem essa realidade, entendeu? Mas, gente, meu olho tá coçando, tá? Não é emoção, não. Mas, mas eu não tive essa realidade, entendeu? Então, eu sempre tive na minha cabeça que, apesar de eu ser aceita na minha transição de gênero, eu nunca fui apoiada, entendeu? Então, tipo assim, ninguém nunca me ajudou. Olha, toma isso aqui pra tu comprar teu hormônio. Vamos procurar um médico pra ver como que é isso. Olha, essa roupa aqui pra tu vestir. Olha, vi esse sapato, toma isso aqui. Como que fica a escola? Vamos no colégio? Vamos te matricular numa escola melhor? Vamos... Gente, ignora. Ignora que essa mulher é louca, tá? Ela grita dentro da casa dela com as crianças dela. Mas, enfim, essa coisa, gente, de tipo assim... vamos fazer um curso profissionalizante... Já que você é trans e você vai precisar de dinheiro, você vai precisar trabalhar, você vai precisar viver. Vamos investir? Não, isso não aconteceu. Então, tipo assim, gente, eu fui, tipo assim, um indivíduo
entendeu? Então, eu converso, sim, com as pessoas da minha família, com meus parentes e tudo mais. A gente se dá bem. Eu falo tudo, gente, eu falo sobre tudo com a minha mãe, não tenho segredos com a minha mãe. Hoje em dia também não tenho segredos com meu pai também. Então, eu digo assim hoje em dia, gente, porque meus pais são separados e o meu pai mora distante. Então, a gente não tinha tanto contato como tem atualmente. E assim, nunca teve problema, gente, mas eu não tenho aquela coisa assim da filha, sabe? Eu sou tipo assim, aquela pessoa que aquele parente distante, sabe? É assim que eu me sinto. Quando eu volto na casa da minha mãe, vou visitar minha mãe e tudo mais, enfim, eu encontro algum parente, eu sinto como se eu fosse aquela prima que mora lá no Alabama e que vem uma vez a cada 10 anos. É assim que as pessoas me tratam, entendeu? Como se eu fosse um parente, eu ia dizer uma parente, gente, olha que loucura. Pronomes de gêneros aqui nesse vídeo. Brincadeira, gente. Mas é assim que eu realmente me sinto. Eu me sinto como se eu fosse um parente distante que tivesse chegado para visitar a família e que eu venho só, tipo assim, uma vez na vida, outra na morte. E eu sou tratada, gente, exatamente desse jeito. E pra mim também tá tudo bem. Porque, gente, eu parto de um princípio de que antes ajuda quem não atrapalha. Entendeu? Então, tipo assim, eles não me cobram e eu não cobro nada deles. Então, tudo que eu faço, só o fato de eu estar aqui hoje com vocês, saudável, com a cabeça boa, gente, eu posso dizer com a cabeça boa? Não sei. Mas assim, gente, só de eu ter o meu caráter intacto, a educação que eles me deram intacta, sempre que eu posso repassar isso pra alguém, eu repasso, entendeu? Então, tipo assim, gente, eu sou muito elogiada pela minha educação, pelo meu comportamento, sabe? Pela minha personalidade e tudo mais. Então, isso eu tenho certeza que é uma gratificação pra eles também, sabe? Assim como é pra mim. Eu tenho muito orgulho da educação que eu recebi, eu tenho muito orgulho deles e tudo mais. Mas, gente, é tipo isso, sabe? Então, às vezes, você já tem a aceitação, às vezes você já é aceita. Porque, gente, a tua mãe tá vendo que os teus bicos tá tudo apontando, que tu tá deixando o cabelo crescer, que tu tá fazendo a unha. Gente, eles estão vendo. Agora, o problema é que às vezes vocês querem que eles cheguem, entreguem o hormônio na sua mão. Às vezes você quer que seu pai chegue, entregue um mega ré, bote o seu silicone, lhe leve pro acolhimento trans, para você ir para psicólogo, que não sei o que e tal, tal, tal. Entendeu? Às vezes você quer isso e às vezes você não vai ter isso, porque eles não são obrigados, gente, a isso. Entendeu? Então, tipo assim, uma pessoa trans pesa muito na sociedade. A gente representa muitas coisas na sociedade que não tem como eu colocar aqui nesse vídeo, porque são coisas muito profundas, entendeu? Que só realmente quem vive no submundo trans entenderia o que eu falasse aqui. E outras pessoas se chocariam profundamente. Então vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente aqui no canal. Mas às vezes é isso, gente. Às vezes o seu pai, a sua mãe, a sua família lhe aceita como um indivíduo trans. Mas você quer obrigatoriamente ser filha, você quer obrigatoriamente ser neta, você quer obrigatoriamente ser sobrinha. E às vezes você não vai conseguir ser e tá tudo bem. O que importa é que as pessoas te respeitem, sabe? E melhor ainda, gente, é que as pessoas não atrapalhem a sua caminhada, o seu progresso, a sua procura, entendeu? Porque a vida, gente, é algo pessoal, entendeu? A maneira que você vive, a forma que você vive é algo pessoal seu. Então já é muito top se alguém não atrapalhar isso, não atrapalhar o seu crescimento, seja ele qual for. E muitas vezes o seu crescimento para outras pessoas não é considerado um crescimento. Mas aí é a opinião delas, entendeu? E não a sua. Mais um exemplo aqui para vocês, para ver se vocês entendem. Né? Como vocês sabem, eu sou casada durante
muito tempo. Eu tenho um relacionamento muito longo, gente, coisa assim de 8 anos, tá? E o fato de eu ser trans sempre pesou em algumas áreas, em alguns momentos. O homem que casa com uma trans, o casamento de um homem com uma trans, não é um casamento de um homem com uma mulher. Então a gente também tem que buscar essa aceitação, entendeu? Então eu passei muito por isso. Eu tentei começar o meu relacionamento nos padrões cis-normativos da sociedade, né? Então eu tentei fazer aquela coisa assim, de realmente viver no padrão feminino, de realmente fazer aquela coisa assim, de ser mulher, entendeu? E, gente, não adianta. Então eu tive que correr atrás de fazer com que o meu companheiro me aceitasse como eu sou. E como me aceitar como eu sou? Me aceitar que apesar de eu parecer, né? Eu digo parecer porque cada olho me enxerga de um jeito diferente. Mas para ele eu pareço realmente uma mulher, mas o fato de eu parecer uma mulher não quer dizer que eu tenho que me comportar como uma, que eu tenho que viver como uma, que eu tenho as mesmas oportunidades que uma, entendeu? Então, isso influencia em tudo. Em questão de trabalho, em questão social, em questão de interação, sabe? Gente, abrange tudo. E foi mais uma batalha que eu tive, né? Não assim uma batalha, foi mais um período de transição. Foi essa questão de ser aceita como trans no meu relacionamento. Porque o meu relacionamento começou, tipo, como se eu fosse uma mulher, entendeu? Num padrão feminino. E depois de um tempo eu vi que aquilo não estava funcionando e que a gente estava entrando em muitas coisas desagradáveis. A gente estava tendo experiências desagradáveis e a gente não estava se entendendo por conta disso. Então, mais uma vez, eu tive que entender essa questão da aceitação. Eu tive que provar desse sentimento de novo. E aí, gente, como na vida existem imprevistos e tudo mais, e a gente também precisa ter a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa independência e tudo mais, veio a questão do trabalho. Desde sempre, eu trabalhei com a minha imagem, entendeu? Então, eu voltei a trabalhar como modelo, voltei a trabalhar com a exploração da minha imagem e do meu corpo trans, e eu precisei que o meu companheiro aceitasse isso. E mais uma vez aconteceu como no começo. Ele aceita, mas ele não apoia. E como que ele aceita? Ele não me atrapalha, ele entende meu trabalho, ele sabe como que funciona, entendeu? Eu não me sinto confortável de estar conversando sobre isso, então ele também fica super de boas, entendeu? Então ele me deixa livre pro meu trabalho, sabe? Conta do meu trabalho, ele também me deixa livre para as minhas interações sociais, porque, gente, eu sou modelo, eu sou modelo trans. Eu preciso interagir com pessoas, eu preciso ter contato com pessoas, às vezes eu preciso fazer presenças, entendeu? Às vezes eu preciso ir além, entendeu? Então, tipo assim, o fato dele aceitar, gente, tá maravilhoso, entendeu? Então, realmente, hoje eu posso dizer pra vocês que sim, gente, a aceitação, muitas vezes a gente tem, o que a gente não tem é apoio. Entendeu? Então, tipo assim, se eu precisar fazer uma presença, ir para algum lugar, numa festa, um evento, uma coisa ou outra, como uma profissional, eu não posso exigir que, por exemplo, ele compre o meu look, pague o meu transporte e pague a minha beauty, entendeu? Não, gente, eu que tenho que arcar com isso, porque é o meu trabalho, entendeu? Tô dando só um exemplo. Eu que tenho que arcar com isso porque é o meu trabalho, tá entendendo? Então, tipo assim, já tá de bom tamanho que ele aceita, gente, porque eu consigo ter a minha grana, consigo ter a minha independência, sabe? Consigo viver o que eu quero viver, consigo proporcionar coisas legais pra mim mesma, me sinto útil, entendeu? Eu acho que eu tô muito mais brilhante, vocês conseguem perceber isso porque vocês comentam. Então, tipo assim, foi mais uma vez que eu provei desse sentimento, sabe? De que a aceitação, sim.
o apoio nem sempre a gente vai ter. Porque pra mim, gente, apoio é investimento, sabe? É investimento, é suporte, tá entendendo? A gente não pode brigar com o mundo, gente, porque o mundo não pega pela nossa mão e ajuda a gente a fazer as coisas. A gente não pode guardar esse sentimento de ai, tá se acabando, que nada dá certo, que a vida da gente é uma vida ruim e tudo mais, que a gente não tem sorte, simplesmente porque as pessoas não chegam e não entregam as coisas de mão beijada pra gente. É isso. Gente, é só um detalhe. É só um detalhe. Então, se vocês pensarem dessa maneira, sim, vocês são aceitas. Mas nem sempre vocês vão ser apoiadas. Vai ser muito melhor para a vida de vocês. Eu falo isso porque, gente, sempre foi assim um ponto que até de uma forma inconsciente eu pensava dessa maneira. Hoje eu penso com mais clareza. Mas de verdade, gente, eu já pensava dessa maneira antes. E é por isso que eu cheguei até aqui, eu acho, sabe? E eu tô bem, eu tô satisfeita, eu gosto de mim, eu gosto de como eu me pareço, sabe? Eu gosto da minha vida, eu gosto de tudo que eu fiz. E é isso, gente. Eu tive uma vida boa, uma vida tranquila. Gente, eu vivi aquilo que eu quis, entendeu? Então isso pra mim já não tem preço, sabe? Isso pra mim já é felicidade. É você viver como você bem quer. É você viver o que você quiser. Então é isso, gente. Pra mim, não tem preço. Tá bom, gente? Só vivam a vida de vocês da melhor maneira possível. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.